Fala fiel, no vídeo de hoje vou trazer aqui informações atualizadas do Corinthians, mas se você ainda não é inscrito no canal, galera, inscreva-se para que você não perca nenhum vídeo aqui do nosso canal. Deixe o seu like, ele é muito importante para ajudar no crescimento e assista também o vídeo até o final, tá bom, galera? Bora para as informações do nosso Coringão. Como todos nós já sabemos, domingo tem Corinthians e Ceará às 20 horas e 30 minutos no estádio do Ceará, mas parece que não vai ter muitas mudanças no time titular. A mudança que já é certa é a entrada do Bruno Mendes no lugar do Danilo Avelar, que rompeu o ligamento do joelho. No mais, na linha de defesa vão permanecer os mesmos como o Cássio, Fagner, Gil e o Piton. Mas só lembrando que o Marlon, já apareceu o nome dele no bid da CBF e ele também já está disponível para o jogo contra o Ceará. O Marlon, que estava no Cruzeiro e por pertencer ao Corinthians, o Corinthians solicitou o retorno do zagueiro. Mas continuando, no meio de campo é de esperar uma mudança, mas parece que até o momento essa mudança ela não vai ter. Mesmo sendo muito criticado pela torcida, o Luan, até o momento, é titular para o jogo contra o Ceará. O Casares, nos jogos que entrou, mostrou mais velocidade no meio, mesmo sem ritmo de jogo. É um nome que é muito pedido pela torcida, até mesmo pelo fraco desempenho do Luan. Mas a justificativa da comissão técnica do Casares não entrar como titular é a falta de ritmo de jogo, como se o Luan também tivesse com ritmo para poder merecer a titularidade. Se for por isso, ele também não pode ser titular do Corinthians. O meio do Corinthians para o jogo do Ceará pode ser o mesmo que foi contra o Santos, com o Gabriel, o Rony, o Luan, mas pode ser que horas antes do jogo o Casares possa ser também titular. Nas pontas, o Léo Natel e o Mantuan, provavelmente, e também o Jô no ataque como homem de referência. A situação do Corinthians, galera, na tabela nós sabemos que não é boa. E por mais uma semana o Corinthians contou com a sorte e não entrou na zona do rebaixamento. O Corinthians está em 15º lugar na tabela de classificação com o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, que será o próximo adversário do Corinthians após o jogo contra o Ceará. O Atlético Paranaense é o 12º colocado, o Bahia é o 13º, o Ceará 14º. Esse jogo é um confronto direto pela briga contra o rebaixamento. O Corinthians também tem os mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, que é o 16º, e do Botafogo, que é o 15º. Esse sim, o primeiro time da zona do rebaixamento. O critério de desempate entre Corinthians e Botafogo é o número de vitórias, pois o Corinthians tem uma vitória a mais. Se no domingo o Corinthians não vencer o Ceará lá na casa do Ceará, ele vai terminar provavelmente na zona do rebaixamento. Até porque o jogo do Corinthians fecha a rodada e o Corinthians, quando entrar em campo, já vai estar sabendo da sua situação na tabela. Ou o Corinthians vai entrar pressionado em campo para fazer o resultado e se afastar um pouco do Z4, ou o Corinthians já vai entrar em campo no domingo sabendo que está dentro da zona do rebaixamento. No Corinthians, ultimamente, tem acontecido umas coisas muito estranhas e preocupantes, pois o time começa a querer mostrar raça e futebol dentro de campo quando está perdendo. O próprio Coelho disse isso em sua entrevista, que o time melhorou depois que tomou gol. Aí eu pergunto, é preciso sempre tomar um gol para poder melhorar? E a diretoria vai contratar um técnico quando? Quando o Corinthians estiver dentro da zona do rebaixamento? São coisas que não consigo entender. E para os jogadores vai ser lindo e maravilhoso deixar um clube da grandeza do Corinthians entre os 4 piores
da competição, o mês passado do Corinthians fora de campo foi muito bom. O Corinthians passou a ter um nome na arena, que agora é Neoquímica Arena. Era um sonho, e um sonho que se tornou realidade. Está equalizando as contas com a Caixa e praticamente zerou a dívida com a Odebrecht. Mas nada disso adianta o clube conquistar se o futebol foi esquecido, pois se não abrir os olhos, vai estar na Série B no ano que vem, jogando dentro da Neoquímica Arena e com as dívidas com a Caixa equalizadas. Mas lembrando que quando o Corinthians foi rebaixado para a Série B, ele continuou recebendo da TV uma receita como se estivesse na primeira divisão e por isso conseguiu montar um elenco para subir. Dessa vez a história será outra. O Cruzeiro que o diga, que está na Série B, recebendo a verba do clube de Série B e não como clube de Série A, mesmo sendo um clube grande. Por isso, se os jogadores e principalmente a diretoria não abrirem os olhos, vamos ver mais uma vez o Corinthians sendo rebaixado pela incompetência de jogadores e também de diretoria. E mais um absurdo também foi a informação trazida pelo UOL que o Corinthians tem mais de 100 jogadores sob contrato. Hoje o Corinthians tem 109 jogadores com contrato. É muita gente. Uma categoria que ajudou a aumentar o número de jogadores foi o Sub-23. Mas eu pergunto, qual é a utilidade dessa categoria? O Corinthians criou um time B com jogadores com contrato longo só para jogar a Copa Paulista no segundo semestre de cada ano? Pelo visto, é isso. Aí vemos um grande problema. Mais de 100 jogadores com contrato e não temos sequer um time titular pronto para brigar por alguma coisa. Depois reclamam que o clube não tem dinheiro para contratar. Galera, no vídeo de ontem eu falei aqui que, na minha opinião, o técnico mais viável para vir ao Corinthians no momento, estando ele desempregado, seria o Dorival Júnior. Mas o Vasco da Gama já correu na frente e abriu conversas com o Dorival. Com a indecisão do Corinthians em contratar um treinador, o Corinthians agora vai perdendo opções no mercado brasileiro de treinadores. Segundo a informação do Sport TV, mais precisamente do PVC, o Corinthians vem trocando olhares com o Filipão. O Filipão foi oferecido ao Corinthians não pelo empresário que responde por ele, mas por pessoas não autorizadas. O nome do Filipão, assim como o do Dunga, segundo as informações, foi bem visto dentro do Corinthians, mas parece que o Corinthians vai mesmo buscar um treinador fora do país até o momento. O nome do Aguirre ganhou força nos últimos dias. A ideia da diretoria já é ter um treinador para o jogo de domingo. Eu acho pouco provável, ainda mais se for buscar um treinador fora. No domingo, ainda vamos ver o Coelho na beira do gramado. Mas certamente teremos um novo treinador diante do Atlético Paranaense, com o Dorival sendo cotado no Vasco da Gama. E agora, quem o Corinthians vai trazer? Será o Filipão? Qual será a reação da torcida? E o Filipão, será que aceita treinar o Corinthians por ter uma história ligada ao Palmeiras? Pelo visto, sim. Segundo informações do Vampeta, ele disse que ligou para o Filipão sobre a possibilidade de treinar o Corinthians e ele disse que, como profissional, treinaria qualquer clube do mundo. Parece que essa troca de olhares entre Filipão e Corinthians parece que vai dar namoro. O Corinthians demorou tanto contratar que as opções ficaram curtas. Trazer um treinador estrangeiro para o Corinthians seria algo quase impossível, mas que no momento também agora é uma realidade. Por isso, ainda continuo acreditando que o Corinthians vai atrás do Aguirre. Mas, se ele for atrás do Filipão, o Filipão já sabe que vai chegar no timão com uma grande rejeição. É isso, galera. São essas as informações. Deixe seu like no vídeo, deixe sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo e vai Corinthians!